Graça e paz, meus irmãos. Certa vez eu estava conversando com a Isabela, filha da nossa irmã Marta e do nosso irmão Joás. E ela me falou uma coisa interessante. Ela me disse que nos momentos que o crente mais se contradiz é o momento em que ele está cantando. É o momento em que ele está expressando o seu louvor a Deus através de músicas. E ao pensar nisso, pensar nessa frase que ela me disse, olhando para esse cântico que nós acabamos de cantar, tem uma parte muito interessante que diz: quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. E eu fico pensando no peso dessa declaração, que às vezes nós cantamos sem realmente entender a gravidade de expressar isso. Porque nós estamos afirmando que a nossa vida está completa e totalmente à disposição do reino de Deus, sem qualquer impedimento. E é tão interessante como o Espírito Santo trabalha e como ele conduz a igreja da forma com que ele acha que deve conduzir, porque ele é soberano para isso. Nessa noite a mensagem é justamente sobre 3 personagens que realmente se depararam com o chamado do Evangelho e cada um deu a sua própria resposta ao Senhor Jesus Cristo. E com essas interações que Jesus Cristo fazia com o povo da sua época, nós podemos tirar algumas conclusões para as nossas vidas. E eu fico pensando também, às vezes, em frases que são utilizadas no evangelismo, às vezes para pregar para pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é incomum a gente ver, por exemplo, frases do tipo: dê uma chance para Jesus, dê uma chance para o Senhor Jesus trabalhar na sua vida, abra a porta do seu coração para o Senhor Jesus, né? Afinal de contas, Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei, estarei com ele, e ele comigo. Então, textos como esse nos induzem a pensar que Jesus Cristo é uma espécie de mendigo que está desesperadamente correndo atrás de discípulos. E a gente está ali se esforçando para mostrar que Jesus Cristo é o melhor caminho e para as pessoas, na maioria das vezes, rejeitar isso. Quando, na verdade, Jesus Cristo está peneirando os seus discípulos. Esse texto que nós vamos ler, que é Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62, é um desses exemplos. Um outro exemplo é quando Jesus, após dispersar uma multidão, ele vira para os seus discípulos e faz uma célebre pergunta. Quando ele vê que as multidões estão o deixando, Jesus Cristo vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Vocês não querem ir junto? Com esses 2 textos nós entendemos que Jesus não está nem um pouco interessado em ter seguidores que realmente não entendem o preço de ser um cristão. E quando eu estava estudando esse texto de Lucas, capítulo 9, 57 a 62, me deparei com a grande questão de qual seria o título então para essa mensagem. Qual seria o título depois de estudar o texto, de recorrer a algumas questões no original grego, fazer várias comparações textuais? Eu cheguei a um título um tanto quanto irônico. O título dessa mensagem, então, seria que ser discípulo de Jesus não é para amadores. Não é para amadores. Então nós vamos ler esse texto e nós vamos tirar algumas conclusões a partir do que Jesus responde, das perguntas que são levantadas e das respostas que Jesus dá então para nós, primeiro para esse público, depois para nós como igreja, em pleno século 21. Leamos então Lucas capítulo 9, versos 57 a 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me.
Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nos esclareça, Senhor Deus, nesta noite a sua palavra e a sua vontade para a nossa vida, como indivíduos e como corpo do Senhor Jesus Cristo. Nos desafie, Senhor Deus, a viver cada vez mais conforme a sua palavra, nos moldando, Senhor Deus, conforme o caráter do Senhor Jesus Cristo, Pai. O que nós realmente desejamos é que a sua palavra quebre, Senhor Deus, as nossas estruturas que estão indo contra a sua palavra, e que o Senhor nos reconstrua, Senhor Deus, todos os dias, à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, como eu já disse, esse texto mostra uma das várias interações de Jesus Cristo enquanto o seu ministério estava se desenrolando. Jesus estava, então, muito perto das multidões, dos seus discípulos que o estavam acompanhando desde alguns capítulos anteriores. E nós percebemos que, de modo geral, Jesus Cristo ele adota a mesma atitude com relação àqueles que o estão seguindo. Esse texto mostra, inclusive, que Jesus, na mesma circunstância, dá 3 respostas a diferentes posições em relação ao Evangelho. E o primeiro personagem que nós estamos vendo aqui em relação a Jesus Cristo, os 3 se deparam com Jesus Cristo caminho fora, ou seja, Jesus estava em direção a alguma cidade e no caminho houve essas interações muito rápidas. E o primeiro personagem que nós estamos percebendo, segundo Mateus, capítulo 8, é um escriba. O escriba, ele demonstra um entusiasmo em seguir Jesus Cristo, tanto que sua declaração é: seguir-te-ei para onde quer que fores. O escriba era um estudioso da lei, ele era um doutor da lei e era o responsável por copiar e reproduzir o Antigo Testamento. Então, essa era a função do escriba, que era uma espécie de secretário, de um copista. Ele pegava os documentos do Antigo Testamento e, para fazer mais cópias, ele tinha, então, a responsabilidade de escrever, de transcrever esses documentos. Jesus Cristo muitas vezes critica essa classe religiosa, desses doutores da lei, porque, ao ter conhecimento da lei, eles não aplicavam essa lei da forma com que realmente deveria ser aplicada. Essa era a grande crítica de Jesus a essa classe. Ser um escriba em si não era um pecado, não era um erro ser um escriba, tanto que Esdras era um escriba. E Esdras foi realmente quem teve essa atribuição de ensinar o povo que retorna do cativeiro babilônico, para então que esse povo volte a conhecer o seu Deus. O grande problema, como eu já disse, eram as suas interpretações. Jesus Cristo critica muito a classe religiosa, a classe sacerdotal e os escribas, justamente porque eles tinham a verdade em mãos. Mas ao invés de abrir o caminho do reino, eles fechavam o caminho do reino para os humildes. Eles não ensinavam com fidelidade, eles colocavam palavras e interpretações que a Escritura nunca deu. Então o Senhor Jesus Cristo faz grandes e severas críticas para essa classe de copistas, né? E aqui nós chegamos a algumas conclusões já de cara em relação aos escribas, a essa classe sacerdotal, e a qual pertence esse primeiro personagem. Como eu disse, ser um escriba em si não era o problema. O problema era o modo de interpretação e de aplicação da palavra, especialmente para o próximo. E aqui nós chegamos a conclusão de que o muito estudo não é um problema em si. Porque algumas vertentes religiosas acreditam que
Quanto mais estudamos a Escritura, mais frios nós ficamos em relação à nossa espiritualidade. Tomando, por exemplo, aquele texto que diz: a letra mata e o espírito vivifica, como algo que, olha só, Deus não se agrada de muito estudo, quando é o contrário. O Senhor é o Deus da sabedoria, Ele é o Deus da revelação, Ele nos deu a sua palavra para que nós mergulhássemos fundo nessas questões. Então, muito estudo não é um problema. O problema é aquilo que nós fazemos com a grande bagagem que nós temos teologicamente falando. Mas esse texto então nos mostra que as implicações em ser um seguidor de Jesus, elas são muito grandes. Serviram para esse público e servem para nós hoje, né? Nós vamos analisar então a partir do verso 58 a resposta que Jesus dá a esse homem, a esse escriba, a esse doutor da lei. O Evangelho, queridos, ele não é bem quisto no mundo. Isso não é segredo para ninguém. Jesus Cristo, inclusive, diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus Cristo nos diz que nós seremos perseguidos. Paulo também diz, e ele sofreu isso na pele, por ser um pregador do verdadeiro Evangelho. Então, a primeira questão que nós percebemos e que Jesus coloca para esse homem é que o Evangelho não é para amadores. Não é para gente que está buscando conforto nessa vida. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deve lutar por conforto, lutar por uma situação melhor para a nossa família, para a nossa situação, mas isso é muito secundário ao reino de Deus. Você precisa realmente ter diligência no seu trabalho, ser alguém que sabe onde empregar o seu dinheiro, mas o que nós estamos percebendo é que Jesus mostra, inclusive em contraste com a teologia da prosperidade, que diz: se você é um servo de Deus, você é filho do rei, você então tem que ter uma situação financeira muito confortável, porque isso é sinônimo de bênção. Quando, na verdade, aqueles adeptos à teologia da prosperidade, se lessem e estudassem esse texto, perceberiam que Jesus não tinha um pouso específico. E é essa a resposta que ele dá: as raposas e as aves têm abrigo, onde eles encontram segurança. Porém, o Filho do Homem não dispõe nem de abrigo e muito menos de segurança. A Judéia, Jesus Cristo mostra, inclusive, para exemplificar isso, de que Jesus Cristo não tinha um pouso fixo, não tinha segurança, mas ele era um rabino itinerante, ele ia de cidade em cidade pregando o reino de Deus, e a história dos evangelhos até aqui nos mostram que Jesus Cristo realmente sofre na pele tudo que ele está pregando. Por exemplo, a Judéia o rejeita. Lá em João capítulo 5 você pode perceber isso. A Galileia expulsa Jesus dos seus territórios, João capítulo 6. A terra de Gadara, onde Jesus Cristo expulsa uma legião de demônios de uma pessoa só, e esses demônios rogam para Jesus para que Jesus não os lance no inferno antes da hora, isso num pedido referente à escatologia, onde os demônios realmente serão julgados e lançados no lago de fogo. Esses demônios rogam para Jesus para que Jesus os permita entrar nos porcos, e os porcos se precipitam no mar. Vendo isso, a população de Gadara pede para Jesus entrar no seu barco e se afastar. Até aqui, Jesus Cristo está sendo rejeitado. Samaria, essa história acontece em Mateus capítulo 8. Em Samaria, as pessoas lhe negam hospedagem, Lucas capítulo 9. E finalmente, até mesmo o Pai, no momento de sua crucificação, o deixa sozinho, Mateus 27. Tanto que Jesus faz uma pergunta muito dolorosa e que inclusive me comove muito. E é uma pergunta que ele faz numa linguagem que poucos ali compreendem. Ele pergunta: Eli, Eli, lama sabachthani, que era em aramaico, e eles não entendiam. E essa pergunta é então interpretada como ele está chamando por Elias, quando na verdade Jesus Cristo estava perguntando: Deus meu,
por que me desamparaste? Ali Jesus Cristo estava morrendo sozinho na cruz. Ali o Pai estava moendo o Senhor Jesus pelas nossas transgressões, como Isaías vai nos dizer. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. Então até aqui, queridos, não há glória em ser um seguidor de Jesus Cristo. Mas o que motiva aquele escriba, então, a dizer que vai seguir Jesus por onde quer que ele vá? Nós entendemos que aquele escriba já tinha visto Jesus, ou pelo menos ficado sabendo de Jesus dando aula para os doutores no templo, quando ele ainda era um menino, de 12 anos aproximadamente. Aquele escriba já havia visto ou ouvido sobre o batismo de Jesus, e todos nós sabemos o que aconteceu no batismo de Jesus, enquanto ele estava sendo batizado. O céu se abriu, uma voz veio e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo em seguida, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. O escriba então está entendendo que Jesus tem algum tipo de poder, tem algum tipo de verdade no que está sendo pregado, tem um certo poder que ele está vendo, que vem dos céus, e ele acha tudo isso interessante. Mas o escriba também já com certeza havia ouvido ou visto que Jesus expulsava demônios, curava leprosos, ressuscitava mortos, multiplicava pães e peixes. E talvez essa era a visão de evangelho que o escriba tinha. E talvez baseado em todos esses efeitos, esse poder de Jesus Cristo, ele disse: eu vou te seguir. Contudo, Jesus dá para ele o preço do discipulado. O preço do discipulado é seguir a um Senhor que não é benquisto no mundo. Seguir a Jesus Cristo é seguir a alguém, é seguir a um Senhor que é difamado na sua universidade, que talvez é desacreditado no seu trabalho. Seguir a Jesus Cristo é ser taxado no meio da sua família como talvez o ignorante, aquele que acredita em contos de fada. Ser um discípulo de Jesus é isso, é não ter segurança, é não ter o apoio da maioria. E era isso que esse escriba precisava saber. Então, seguir a Jesus, para esse primeiro personagem aqui, Jesus está dizendo: não há glamour em ser um discípulo de Jesus Cristo. Até o próprio Jesus Cristo vai dizer que no mundo nós seremos odiados pelo meu nome. Se nós temos tido medo de ser odiado, de ser criticado, de ser excluído pelo nome de Jesus, o final do texto vai nos dizer qual é a opinião de Jesus Cristo a nosso respeito. O final do texto vai dizer que nós não somos aptos para o reino de Deus. E aqui cai por terra, mais uma vez, aquilo que eu disse. Jesus Cristo não está interessado em momento algum em quantidade de discípulo. Jesus não está mendigando em nenhum momento que nós estejamos aqui no templo prestando culto a Ele, como uma forma de desencargo de consciência. Aliás, no Antigo Testamento, essa é a grande luta de Deus com o povo. Quem requereu de vocês o sol pisardes no meu templo? Essa é a palavra de Deus para o povo de Israel. E o povo falava: que canseira. E Deus perguntava: quem pediu para vocês estarem aqui me adorando? E chega em Jesus Cristo, a dinâmica é a mesma. Jesus Cristo não está mendigando a nossa presença diante dele, porque isso é um benefício. Isso é um privilégio. Nós podemos então nos lembrar de uma passagem, de uma parábola, que mostra e exemplifica muito bem isso, que é Mateus 13, onde Jesus conta a parábola do semeador. E comparando as histórias, me parece muito que esse escriba é a semente semeada em um solo rochoso. A parábola conta que um semeador saiu a semear o seu produto, as suas sementes ali, e as sementes caíram em diversos tipos de solo. E comparando os solos aqui, esse escriba parece um solo rochoso.
que é o que ouve a palavra, recebe essa palavra com alegria, mas, por não ter raízes, logo que a angústia vem, logo que a perseguição pelo Evangelho vem, ele se escandaliza e deixa de seguir o Evangelho. Quantas pessoas nós já não percebemos que já passaram pela igreja, nós já tentamos, nós já fomos atrás, nós procuramos, tentamos trazer de novo essa ovelha, mas realmente a pessoa chegou à conclusão de que não é isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Porque não tem raiz. Porque não quer pagar o preço de um discipulado. Porque realmente não entende que ser um seguidor de Jesus é: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz e seguir a Jesus não é tomar a sua cruz e andar vagueando para lugar nenhum. O que Jesus está falando é: siga após mim, porque eu estou indo para o Gólgota. Ali o velho homem vai ser crucificado. Ali o homem, o pecador, tem que morrer dia após dia. O segundo personagem, então, no versos 59 e 60, é um anônimo e os outros evangelhos não o identificam. E diferente do primeiro personagem que se voluntaria, esse aqui recebe um chamado de Jesus. Jesus Cristo olha e diz: segue-me. E o peso das palavras de Jesus, desse desafio que Jesus faz, é muito interessante, porque é um segue-me, que quer dizer um presente contínuo. É um imperativo que demonstra que Jesus Cristo está interessado em um discipulado constante e ininterrupto. Ou seja, siga-me sem olhar para trás, sem desistir. E a resposta que esse homem dá para Jesus Cristo parece, aos nossos ouvidos modernos, que vem carregado de certa relevância e que Jesus Cristo deveria ter entendido essa situação e permitido isso. Porque o homem responde: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. O pedido parece muito coerente. E às vezes, quando nós olhamos para essa passagem de modo rápido e sem considerar o contexto da época e aplicando isso para os nossos dias, parece realmente que Jesus Cristo foi muito duro, excessivamente duro com esse homem. Contudo, queridos, nós precisamos avaliar esse texto segundo o contexto do Oriente Médio da época. A questão a ser respondida é, quando nós olhamos para isso aqui, para esse pedido desse homem, e uma pergunta que pode surgir é: se o pai desse jovem tivesse falecido, tivesse realmente num leito de morte, o que ele fazia ali no momento? Caminho fora, andando, acompanhando uma multidão. Como vocês perceberam no verso 1, Jesus Cristo não estava instalado numa cidade. Ele estava caminhando. E a pergunta que nós podemos fazer é: se o pai dele estava morto, por que ele não estava no velório? E baseado nessa questão, olhando para o contexto, nós podemos entender o que realmente estava em torno do argumento desse jovem. Enterrar o pai, queridos, para nós entendermos realmente o peso da proibição de Jesus de deixar os mortos sepultarem os seus próprios mortos, essa expressão enterrar o pai é utilizada no Oriente Médio da época para se referir à responsabilidade que os filhos tinham de cuidar dos pais até que eles morressem, para então proporcionar um enterro honroso para eles. Isso não quer dizer que o pai do jovem estava ali à beira da morte, mas se tratava de uma questão sociocultural de que os filhos deveriam cuidar dos seus pais até que eles morressem. Então, os filhos então poderiam buscar os seus próprios interesses, talvez emigrar para outra terra, mas enquanto os pais não morressem e fossem sepultados de maneira honrosa pelos filhos, eles não estariam então livres dessa
responsabilidade. O que o jovem está querendo é adiar o tornar-se discípulo de Jesus, para então cumprir uma espécie de mandamento cultural, uma espécie de responsabilidade que os filhos tinham com os pais. Isso, o que Jesus realmente rebateu é: o reino de Deus é mais urgente do que obrigações socioculturais que nos são impostas durante toda a nossa vida. E Jesus então dá uma resposta para esse homem. E essa resposta nós podemos dividir em duas partes para entendermos o que Jesus realmente quer dos seus discípulos. A primeira parte da resposta de Jesus diz: deixa aos mortos os sepultar os próprios mortos. Essa é a primeira parte da resposta de Jesus. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que deixe que os espiritualmente mortos se encarreguem de sepultarem a si mesmos. E onde nós encontramos amparo para essa interpretação? Efésios capítulo 2, verso 1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O pai daquele jovem não necessariamente estava morto ou à beira da morte. O pai daquele jovem estava, então, aquele jovem estava preso a um costume, e Jesus Cristo diz: seu pai está morto espiritualmente. Deixe que aqueles que também estão mortos espiritualmente se responsabilizem por isso. Essa é a primeira parte da resposta que Jesus dá. Espiritualmente mortos, cumprindo deveres comunitários que são mais urgentes para eles do que o reino de Deus. Os espiritualmente mortos sempre estarão comprometidos com a estrutura da sua época, com a estrutura da sua sociedade. E Jesus Cristo diz: deixe que eles se encarreguem disso. Você tem que romper com essas necessidades. E a segunda parte da resposta de Jesus é: tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com essa segunda parte da sua resposta? Ao invés de cumprir tradições culturais e familiares que são passadas de geração para geração e que muitas vezes vão contra a Escritura, aquele homem deveria cumprir as exigências do reino de Deus. E aqui nós chegamos a uma conclusão também, queridos. Tradição familiar nem sempre nos leva para o caminho do reino de Deus. Às vezes nós somos tão apegados com estruturas familiares, com históricos familiares, com cultura familiar, com cultura da nossa sociedade, que a gente se esquece que os valores do reino de Deus são completamente ou proporcionalmente invertidos. E nós temos que fazer uma escolha hora ou outra, ou optar pelo reino de Deus, ou optar por seguir tradição familiar. Por mais forte que ela seja, a tradição familiar não pode ser um empecilho para sermos discípulos de Jesus. Talvez você venha de uma tradição que seja fortemente familiar, religiosa, mas de uma religião que não se molda à Escritura. E você já percebeu isso. Você já percebeu que a tradição que você está apegado é talvez um pouco ou muito contrária às Escrituras. E está aqui a resposta para você. Hora ou outra você vai ter que escolher. Ou você vai sepultar os seus pais, e aqui, mais uma vez, nós estamos falando de seguir tradições, ou você realmente vai optar em ser um discípulo de Jesus. Seguir tradição e seguir a Jesus são duas coisas que não combinam e às vezes vão entrar em choque, e você vai ter que escolher isso. O problema, queridos, não é ter apreço pela cultura familiar, não é isso. Não estou falando para você, então, romper com a sua família e seguir mundo afora para pregar o Evangelho, não é isso.
problema é fazer disso um empecilho para servir a Deus. E na verdade, quem faz isso, nós podemos levantar a grande questão e séria questão de que realmente se foi convertido ao Evangelho. Porque conversão, como a palavra mesmo diz, é fazer um caminho, é fazer um retorno, é sair da estrada ao qual nós estávamos percorrendo para percorrer um caminho totalmente diferente e excelente, que é o caminho do Evangelho. Se você realmente vem de tradições assim, saiba que você vai ser confrontado pelo Evangelho, hora ou outra, e você vai ter que decidir fazer isso. Ninguém que se diz discípulo de Jesus, inclusive, conforme essa palavra de Jesus na sua segunda parte da história, ninguém que se diz discípulo de Jesus vive sem pregar o Evangelho do Reino. Isso é outra coisa que nós também devemos afastar de nós, ao entender de maneira errada que pregar o Evangelho é responsabilidade daqueles que sobem no púlpito apenas. Quando Jesus Cristo dá a ordem para esse homem, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Pregar o Evangelho é para todos aqueles que foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pregar para os nossos vizinhos, bater na porta do nosso vizinho, chamar ele para almoçar conosco, ter relações amistosas, não apenas com os nossos irmãos aqui, porque ser amigo de crente também é fácil, mas é olhar para o mundo que está à nossa volta e perceber que eles precisam do Senhor Jesus Cristo e nos relacionar com eles e pregar o Evangelho para eles. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Rompa com essa tradição que te escraviza, mas ao mesmo tempo se aproxime das pessoas que precisam do Evangelho. É exatamente isso que o Senhor Jesus diz. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versos 34 a 39. O que Jesus está dizendo sobre fidelidade a tradições. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Essa é uma verdade dura de ouvir, queridos. Essa é uma verdade muito dura de ouvir, porque nós somos criados para cultivar relações amorosas com nossos pais e filhos. O problema é quando nós colocamos isso acima do nosso amor a Deus. Isso nos impede de ser discípulos. E isso nos faz entender que realmente ser discípulo de Jesus não é para amadores. Não é para quem quer brincar de ser crente. Não é para quem quer realmente desfrutar de benefícios na igreja, mas não quer ser alguém que está na seara, militando com o restante da igreja. Lucas capítulo 10, 27 vai nos dizer, em relação àquilo que pode nos passar também na mente, mas será que isso não é uma violação do 5º mandamento, que nos manda honrar o nosso pai, a nossa mãe? Será que tudo isso que Jesus não está dizendo e desafiando esse homem a fazer não é uma violação do 5º mandamento, que inclusive é um mandamento que tem promessa de vida longa? Lucas 10, 27 nos responde se isso é uma violação do 5º mandamento. Lucas 10, 27 nos diz: amarás, vamos ler todos juntos? Está projetado aqui. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa não é uma violação do 5º mandamento.
porque nós estamos percebendo que nós devemos amar ao nosso Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, com toda a nossa força, e só então nós teremos capacidade de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Versos 61 e 62, nós temos então o terceiro personagem que interage com Jesus, que também é um voluntário, diferentemente do segundo personagem que é comissionado por Jesus, esse se voluntaria também. E também é outro anônimo que os outros evangelhos não dizem quem é ou sua função. E assim, como o segundo personagem, ele tem as suas próprias condições para seguir Jesus. Quando Jesus, então, quando ele se apresenta para Jesus e disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mais uma vez, parece um pedido razoável. Mais uma vez, parece que realmente Jesus foi muito pesado na ordem que ele deu. E não há nada de errado, queridos, de alguém que recebe uma comissão como essa, de querer se despedir da sua casa para realmente se tornar alguém que segue Jesus caminho fora, se tornar alguém itinerante como Jesus era. E nós temos inclusive o exemplo de Eliseu. Quando Eliseu recebe o chamado de Elias para o acompanhar no seu ministério, Eliseu faz o mesmo pedido, para voltar para sua casa, para se despedir da sua família. Inclusive, Eliseu tem tempo até de matar alguns bois para fazer realmente uma refeição para Elias e para sua família. O problema não está nessa questão, né? Jesus Cristo realmente entendia isso, e o despedir-se da sua casa seria algo legítimo. Mas, mais uma vez, precisamos recorrer ao contexto onde tudo isso acontece, né? Por que Jesus reprova esse desejo de se despedir da sua casa? O que realmente esse homem pediu? Qual é o cerne do pedido que esse homem fez? Ele pediu a Jesus o direito de ir pedir permissão para a sua família, a bênção da sua família, para sair de casa para acompanhar um rabino que não tinha fama, que não era bem visto e que muitas cidades já o haviam rejeitado. Então, o pedido que esse jovem faz é realmente que a sua família o libere para que ele possa seguir a Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus então percebe o que está no coração dele, percebe o que está no coração desses três personagens, e no coração desse personagem está o desejo, mais uma vez, de se submeter à sua família mais do que a Jesus Cristo. Outra vez, tradição se sobrepondo ao chamado do reino. O que nós percebemos então é que a prioridade no coração desse homem não era o reino de Deus. Jesus pediu, Jesus então desafia esse homem a realmente segui-lo, sem ter que realmente se submeter ou submeter a sua família à aprovação de ser um discípulo dele. O que contrasta, inclusive, queridos, com a declaração de Paulo. Em Colossenses capítulo 1, verso 18, Paulo nos diz: Ele, ou seja, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ter primazia, queridos, é ter maior influência do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra filosofia. Cristo tem que ter a primazia nas nossas vidas. E se isso significar, como nós já lemos, e como eu já disse, é uma verdade muito dura de se dizer, mas é a verdade do Evangelho. Se precisamos romper com tradições que são contra o Evangelho, nós precisamos fazer isso. É duro de se dizer, é duro de se aceitar isso. E quem disse que o Evangelho é fácil? A conclusão que eu cheguei é que realmente o Evangelho não é para amadores.
não é para quem acha que o caminho vai ser fácil, porque Jesus diz que o caminho é estreito e são poucos os que acertam com ele. Então, antes de seguir Jesus, o que ele está dizendo? Pondere nessa questão, pondere naquilo que você vai perder, pondere no preço do discipulado. E se você achar que as perdas não compensam, não siga. Mas se você decidir seguir a Jesus Cristo, independente daquilo que você vai perder, inclusive a sua própria vida, saiba que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam sua vinda. Nós podemos perder tudo aqui: família, amigos, trabalho, riqueza, mas o que está reservado para nós no céu, não há nada que se compare aqui, não há paralelos. E aqui o nosso desafio: ou nós perdemos aquilo que nos prende e seguimos em direção a Cristo, ou realmente a gente decide ficar paradinho onde a gente está e não brincar de ser cristão. Porque ser cristão, queridos, é seguir um Jesus que não é bem-vindo. Aliás, Jesus Cristo não foi bem-vindo nem no seu nascimento. Ele não encontrou lugar nem para o seu próprio nascimento. Nasceu em um curral, porque ninguém quis dar lugar para ele. A resposta de Jesus a esse terceiro personagem, ele faz em forma de uma parábola. E o que é uma parábola, queridos? Parábola é uma figura de comparação entre uma verdade simples e geral, para evidenciar uma verdade que é muito complexa e mais profunda. Por exemplo, Jesus fala de arado, de mão no arado e de reino de Deus. Quando ele diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus usa uma linguagem rural para dizer que quem realmente se junta a Jesus Cristo, que professa o nome de Jesus Cristo, começa a olhar para trás, aquilo que está perdendo, não é digno de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não está interessado nesse tipo de discípulo. Quando a gente lembra, inclusive, de um outro personagem, de outra personagem que, tendo que olhar só para frente, olhou para trás, se deu mal. Já lembraram aí, né? Mulher de Ló. Mas puro exemplo disso. Se Deus manda que nós olhemos para frente, que esqueçamos o nosso passado, que aquilo que a gente depositava o nosso amor, a nossa confiança tem que ser deixado para trás, se a gente olha para trás, realmente nós não estamos aptos a nos encontrar com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Se não estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, se estamos olhando para aquilo que o mundo nos oferece, para os benefícios, para os confortos, colocando a nossa própria família em primeiro lugar, nós não estamos aptos a encontrar com Jesus Cristo. A explicação dessa parábola de arar, por que Jesus então usa essa figura de linguagem? No contexto da Palestina, queridos, o arado era um instrumento que era conduzido com uma só mão. Com uma mão, o lavrador conduzia o arado, que era uma ferramenta feita de madeira para abrir sulcos na terra, buracos na terra, para então receber a semente. E ele conduzia o arado com uma mão, segurava o boi com a outra. E ele tinha que prestar atenção tanto no arado quanto nas patas do boi, para que houvesse um padrão naquilo que ele estava fazendo. Ou seja, o buraco, o sulco que ele estava fazendo tinha que ter a mesma profundidade, tinha que ser reto. Não podia um se chocar com o outro. E se ele olhasse para trás, obviamente, não ia dar certo. O arado, inclusive, poderia bater numa pedra e quebrar a sua ferramenta. Por isso era importante a atenção no momento da aragem da terra. E é exatamente isso que Jesus está fazendo.
se você não presta atenção no seu trabalho como discípulo, se você não leva a sério, você vai fazer com que a lavoura se perca, com que a semente não caia no lugar certo, você vai impedir que a água seja dispersada de maneira homogênea. Então existe uma série de questões que são prejudiciais. É exatamente como aquele que quer seguir Jesus Cristo não pesa as questões da sua vida. Se você quer seguir Jesus Cristo e realmente não tem o interesse de total devoção a Ele, saiba que você vai prejudicar aqueles que dependem do seu trabalho na igreja. Pessoas vão depender de você na igreja e você vai constantemente decepcioná-los. Você não vai ter o seu coração constantemente na obra, porque as pessoas não vão saber realmente se podem ou não contar com você. Esse é o tipo de discípulo que Jesus está rejeitando. Não é para olhar para trás. É para ser um trabalhador diligente na seara, porque os trabalhadores já são tão poucos, e os que estão na seara não podem trabalhar de maneira displicente. Olhar para trás, queridos, comprometia todo o processo da terra. Ou havia tensão no arado, ou no passado. Nos lembramos então, como eu já disse, da história da mulher de Ló, que olhou para trás e virou essa estátua de sal. O que esse texto nos ensina então, queridos? Algumas conclusões que nós podemos tirar em relação a isso. Nós não somos capazes e nós não impomos qualquer condição para sermos discípulos de Jesus Cristo. Se você está impondo qualquer condição para ser um discípulo, para ser realmente um trabalhador na seara, para ser um trabalhador na igreja, para abençoar vidas com a pregação do Evangelho, se há algum tipo de condição imposta por você, saiba que você está sendo um dos discípulos que Jesus não tem muito prazer. Esses discípulos, essas pessoas, alguns voluntários, outros são chamados, que realmente estavam tentando impor as suas condições para o reino, estavam sendo deixados de lado. O que Jesus estava querendo era realmente ter um grupo de discípulos, e ele conseguiu fazer isso, com os 12 discípulos, que foram se tornando 500, que foram se tornando 3.000, 5.000, e cá estamos hoje. São esses discípulos que Jesus tem o interesse, que colocam o reino de Deus sobre todas as coisas, porque entendem que, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas necessárias para a nossa vida serão satisfeitas. E esse texto nos diz isso. Jesus não é um discípulo de mendigos. Nós não temos aqui que ficar implorando, e aqui eu me incluo também, incluo todos os cristãos desta igreja. Nós não temos que ficar implorando uns aos outros para fazer o trabalho que é nossa obrigação como crentes. Nós não temos que ficar aqui pedindo, pelo amor de Deus, se envolva com a igreja, se envolva com a sua vida espiritual. Por favor, leve uma vida devocional diária. É um absurdo. Cristãos que não conseguem ter uma vida devocional diária e se enganam achando que estão agradando a Deus dessa forma, onde não tem o compromisso com Jesus Cristo de sequer ler a sua palavra, de estudar a sua palavra, de orar cotidianamente. Não é possível ser discípulo dessa forma. Essa é uma situação que acomoda a muitos, de acharmos que estamos seguindo Jesus de perto, de acharmos que o simples frequentar a igreja é ser discípulo, quando na verdade são pessoas que estão se enganando a si mesmas, achando que ser discípulo de Jesus é algo parecido com um curso de verão, onde você está ali sem fazer nada, você se inscreve naquele curso EAD
e aí você tem 30 dias ali fazendo aquele curso, aí você volta à sua rotina normal, sem compromisso algum. Quando, na verdade, a gente tem que entender que ser discípulo de Jesus vai terminar quando nós morrermos e nos encontrarmos com Ele. Ali nós seremos discípulos completos e totais pela eternidade. Mas, enquanto isso, a vida do discípulo de Jesus é negar-se a si mesmo. Negar confortos, prazeres, família, a nós mesmos, para que a gente possa realmente ser discípulos que agradam ao Senhor Jesus. Senão, continuemos vivendo vidas que preferem ser enganadas. Preferimos nos enganar achando que estamos agradando ao Senhor Jesus Cristo. Nós somente somos, outro ensinamento que esse texto nos diz, nós somente somos discípulos se nós decidimos pagar o preço de seguir alguém que é rejeitado. Alguém que não é bem-vindo na nossa casa, alguém que não é bem-vindo no nosso trabalho, esse Jesus Cristo que não é bem-vindo na sua universidade. Esse é o preço que você tem que pagar. Muitos estão na igreja, e igreja de modo geral, igreja de Jesus Cristo espalhada por todas as nações, pela amizade que costumam ter, porque o amigo vai, ele vai junto, porque o louvor é bom, porque tem bons músicos nessa igreja, o louvor é agradável, o louvor é alegre, ou o louvor parece MPB, ou o louvor é rock, e eu gosto daquele lugar. Ou porque a igreja tem uma luz baixa na hora do louvor, ou porque o pregador fala o que eu gosto de ouvir. Muitos estão na igreja por causa disso. Mas esses são motivos errados para estar na igreja. Se o nosso motivo não é Cristo, única e exclusivamente, quando o músico A sair e não frequentar mais a igreja, aí o louvor ficou ruim. Então tem que ir para uma igreja que tem um louvor melhor. Se o pregador A sair, a palavra realmente, eu vou sair também. Se o departamento A ou B não está me atendendo às expectativas, eu tenho que ir para outra igreja. E eu não estou aqui pregando, queridos, mediocridade. Eu não estou pregando que o nosso louvor tem que ser medíocre, que os nossos departamentos têm que ser medíocres, que a pregação tem que ser medíocre, que os irmãos têm que aguentar tudo isso. Não é isso. Mas o foco é Cristo. Se o púlpito prega Cristo, essa é a nossa raiz. Ser discípulo de Jesus também envolve renúncia de costumes familiares, sociais, envolve rompimento com a velha vida, mas ao mesmo tempo, olha o paradoxo do Evangelho. Ao mesmo tempo que Jesus exige rompimento, Jesus exige também reaproximação. Porque na medida em que nós rompemos com os nossos costumes antigos, nós temos que nos reaproximar das pessoas sem Jesus Cristo com a nossa cosmovisão transformada. Ou seja, não é para viver no mosteiro, é para voltar para o mundo com uma nova visão, com uma nova mensagem. Jesus tira o mundo de nós, da nossa vida, dos nossos costumes, do nosso coração, mas Ele não nos tira do mundo, porque nós precisamos pregar, porque nós precisamos evangelizar. O reino precisa de nós ainda. E essa renúncia, queridos, de maneira muito prática, e olhando para o texto ainda, e vendo as desculpas que esses homens deram, quantas desculpas nós não percebemos hoje em diversas pessoas? Quando eu me formar, eu realmente vou ser um seguidor mais próximo de Jesus. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ser mais próximo de Jesus. Quando eu passar naquele concurso, eu vou ser mais próximo de Jesus. Quando essa situação da minha família se resolver, aí sim. Quando a minha situação financeira, aí sim. Sempre vão existir empecilhos para o Evangelho. O dia que eu conseguir acordar mais cedo para assistir uma escola dominical, aí sim. Mas enquanto isso, é o único dia que eu tenho da semana para dormir até mais tarde. Então são muitas exigências que são feitas. E às vezes nós, como liderança da igreja, ficamos assim, poxa, o que nós vamos fazer para agradar
para chamar atenção, quando na verdade a maior atenção que nós devemos dar é o Evangelho. Se o Evangelho não é, se Jesus não é a grande motivação para segui-lo, para estarmos aqui na igreja, para servir uns aos outros, para pregar o Evangelho, nada vai ser. A gente pode chamar mega pregadores aqui, a gente pode chamar a melhor banda evangélica que nós temos hoje, a gente pode tornar o nosso louvor um show, com luzes, com fumaça, que tudo isso vai ser vazio. O povo no deserto viu tudo isso. O povo no deserto viu nuvem de coluna de fogo, viu pão caindo do céu, viu codornas caindo, viu o mar se abrindo, viu toda essa pirotecnia, todos esses milagres, mas o foco deles não era servir a Deus. O foco deles era ver, sentir, tocar. O desafio não é ser cristão quando nós estamos vendo tudo isso. O desafio não é ser cristão quando nós estamos vendo milagres acontecendo, coisas extraordinárias acontecendo. O desafio é ser cristão quando nada está acontecendo. Quando a igreja só tem um púlpito e às vezes tem só um violãozinho. Esse é o desafio. Esse é o desafio que Jesus Cristo coloca para nós, queridos. Ou realmente nós somos discípulos que pagam o preço, que se negam, ou a gente vai continuar realmente brincando de ser cristão. Que a gente seja desafiado dia após dia a ser esse tipo de discípulo, que põe a mão no arado, mas que não olha para trás. Discípulos que se negam e que assumem a postura do seu mestre, que é de caminhar sempre olhando para um alvo, o alvo que é a coroa da soberana vocação. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Deus, que essa palavra de Jesus nos desafie, que o Senhor possa, Pai, aquecer os nossos corações e nos trazer de volta ao primeiro amor. Que aqueles, ó Deus, que têm enterrado os seus talentos, aqueles que têm, ó Deus, colocado tantos empecilhos para ser um seguidor de Jesus, aqueles crentes, ó Pai, que há tanto tempo, ó Pai, não têm experimentado o que é assentar-se à mesa com o Senhor, que é ter uma relação diária com o Senhor, que esses crentes, irmãos, sejam desafiados por Ti, pelo Espírito Santo, a retornar. Que o Senhor, ó Pai, nos converta todos os dias. Afasta de nós daquilo que nos tem afastado do Senhor. Seja a nossa família, seja costumes sociais, ou seja uma simples preguiça. Mas que o Senhor redirecione o nosso foco, o foco que deve ser a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não brincou de ser Deus, Ele não brincou de morrer, mas Ele levou a sério toda a sua missão por nós. E nós precisamos levar a sério o chamado que nós temos em Jesus Cristo. Precisamos levar a sério cada gota de sangue que foi derramada naquela cruz, para que a gente viva realmente, de fato, uma vida de discipulado que agrada ao Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, para o nosso bem, e no nome de Jesus que nós oramos. Amém.